esse último episódio aí dessa questão Bolsonaro pode concluir com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir essa prisão domiciliar para uma prisão num quartel, provavelmente do Exército, em Brasília. Essa aí é uma gota d'água para essa provável decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobretudo quando se constata que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava tramando uma fuga. Ele insistiu em várias oportunidades de que não fugiria, mas aí a Polícia Federal constata que ele teve tratativa com argentinos para pedir asilo, alegando perseguição no Brasil. Outro fato nacional de grande significação, este mais política, é a decisão de ontem no Congresso Nacional da efetivação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do INSS. A oposição derrotou o governo e fez o comando da CPMI, presidente e relator. Essa CPMI, sem dúvida, trará muitas dificuldades ao governo do presidente Lula, a partir e outras implicações políticas que virão, a partir da convocação para depor do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT. Lupe esteve recentemente em Fortaleza para um demorado encontro com Ciro Gomes, que ainda é um dos vice-presidentes nacionais do partido. Eles conversaram demoradamente, pouco se sabe dessa conversa, pois nenhum dos dois revelou nada, pelo menos de público, e Carlos Lupe também conversou com uma parte de filiados ainda ao PDT cearense, sobretudo vereadores de Fortaleza. O PDT no Ceará luta para formar uma chapa de deputado federal e de deputado estadual. Não está sendo fácil. Por isso, o partido busca, a todo custo, aliar-se ao governo do governador Eumano de Freitas, certo de que, aliado ao governo, o próprio governador o ajudaria a formar a chapa de candidatos a deputado federal. Só assim, o atual presidente estadual do partido, o deputado federal André Figueiredo, terá uma chance de poder voltar ao Parlamento Federal. Mesmo não se sabendo detalhes da conversa de Carlos Lupe com Ciro Gomes, sabe-se que Lupe saiu com a certeza de que Ciro não é mais pedetista. Ficou no partido até agora em solidariedade ao próprio Lupe. Não teve reciprocidade da direção estadual que, não o respeitando, tem feito tudo para se achegar ao governo do Estado. Ciro, como nós já dissemos há algum tempo, não é candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições do próximo ano, mas nas eleições do próximo ano ele estará filiado ao PSDB, um dos partidos
ao qual já foi filiado e pelo qual foi governador do estado do Ceará e ministro da Fazenda, no final do governo Itamar Franco. O Diário Oficial do Estado continua publicando atos da Assembleia Legislativa Cearense como se o Poder Legislativo já não tenha o seu próprio diário oficial, que, pelo visto, não está servindo para coisa alguma. Porque, se alguns atos são publicados no Diário Oficial do Estado, faz de conta, ou melhor, significa dizer que o Diário Oficial do Legislativo cearense nada significa. Mas essa informação agora é para dar um destaque do fato de que os deputados estaduais cearenses, após essa nova publicação de um ato da Assembleia no Diário Oficial do Estado, os deputados estaduais cearenses, os 46 deputados estaduais cearenses, vão contar agora, remunerado, evidente, com uma assessoria especial, sabe de quem? Da Orquestra Popular do Nordeste Limitada. A Orquestra Popular do Nordeste Limitada está no rol de assessores dos deputados estaduais cearenses. O deputado que recorrer a essa assessoria paga o trabalho da assessoria com os recursos da VDP, Verba de Desempenho Parlamentar. Agora, em que a Orquestra Popular do Nordeste pode assessorar os deputados, só eles sabem. Então, vamos esperar que eles criem também uma orquestra para o plenário da Assembleia. Na última terça-feira, quando o Tribunal de Contas do Estado fazia uma sessão especial para apreciar as contas de governo do governador Eumano de Freitas, referentes ao ano passado, eu insisto em dizer as contas de governo do governador, porque o Tribunal de Contas do Estado divide as contas da administração pública em duas. Contas de governo, que são contas de responsabilidade direta do governador e dos prefeitos. E contas de gestão, que são contas de responsabilidade dos secretários estaduais e diretores de órgãos públicos. Estas contas de gestão, o Tribunal de Contas as julga. Quem julga as contas de gestão é o Tribunal de Contas, enquanto o julgamento das contas de governo, quem faz é a Assembleia Legislativa, no caso do governador, e as câmaras municipais, no caso dos prefeitos municipais. Pois bem, na sessão da última terça-feira, 19, o conselheiro Edilberto Pontes levantou algumas questões que significam da mais alta importância, sobretudo quanto ao resultado da boa posição que o Estado do Ceará tem no cenário das escolas públicas nacionais. Segundo Edilberto,
o fato dessa melhora na qualidade do ensino público do Estado não se reflete na elevação da qualificação do nosso capital humano. Eu provoquei sobre essa sua afirmativa. E também o fato de ele afirmar que o nosso índice de miseráveis, a quantidade de cearenses que vivem em situação de miséria, ser o segundo maior do país em termos de número de população de miserável. O Ceará só ganha do estado do Maranhão, que é o estado que tem o maior número de brasileiros em situação de miséria. E o conselheiro fez referência ao FECOP. FECOP foi um fundo criado há alguns anos pelo governo do estado para garantir recursos que permitissem o governo a reduzir o número de miseráveis no estado do Ceará. Esse FECOP já deu o que falar em inúmeras oportunidades na Assembleia Legislativa, até se querendo saber como realmente estava sendo gasto o dinheiro arrecadado para esse fundo de pobreza no Ceará. Também questionamos o conselheiro Edberto sobre a afirmação dele quanto à situação muito delicada do sistema previdenciário do estado do Ceará. Vamos ouvir a entrevista. Gilberto, o senhor fez uma relação à história de capital humano e educação no Ceará. O que é bem isso? O nosso capital humano está muito aquém da qualidade da nossa educação? Pois é interessante isso, Edson, porque esse foi um estudo que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro publicou, comparando o Brasil todo, estados do Brasil inteiro. E o Ceará, nesse estudo, mostra que ele é um dos primeiros do Brasil, acho que em segundo ou terceiro. Veja que é um estado, né, com a renda per capita metade do Brasil e tem uma educação de ponta em relação aos demais estados. Comparava de São Paulo, do Paraná. Mas no capital humano, o Ceará é nordeste dos mais atrasados. Era dos 27 estados, se não me engano, era o 24º. Então, uma contradição, porque capital humano, em geral, a educação tem um peso muito grande. Capital humano é isso, a qualidade da mão de obra, a capacidade da mão de obra de ter produtividade, esse tipo de coisa. O que é que acontece? Aí, investigando, uma das hipóteses mais fortes é que a melhora da educação do Ceará é recente. A educação fundamental é mais antiga, né? Tem alguns anos já, uns 15 anos que começou a melhorar. Mas a educação do ensino médio é muito recente. O Ceará era um ensino médio muito ruim. Começou a melhorar de uns 5 anos para cá. Então, a mão de obra que está no mercado de trabalho ela não se beneficiou ainda dessa melhora da educação do ensino médio. Então, hoje, por isso que a gente tem um capital humano ainda muito ruim em relação aos demais estados. Mas a boa notícia é que a gente tende, no futuro, a ter um capital humano bem melhor, ou seja, uma produtividade da mão de obra nossa bem mais elevada do que tem hoje. Isso é muito bom, porque isso atrai investimento, isso sinaliza positivamente, né, que o Estado vale a pena investir aqui, que você vai ter mão de obra qualificada, mão de obra com alta produtividade. Essa é uma boa notícia. Doutora Gilberto, na avaliação das contas do governo referente a 2024, aqui na sessão especial do Tribunal, o senhor fez referência à extrema pobreza no Ceará e falou também sobre o FECOP, que foi um fundo que foi criado há alguns anos para exatamente reduzir essa extrema pobreza no Ceará. Ainda não avançou? Esse aqui é um ponto, porque quando a gente olha, por exemplo, o Ceará tem uma economia que tem se diversificado muito, tem crescido acima da média do Brasil, né, que é considerado um estado moderno. Um exemplo, a educação, melhorou muito a saúde, enfim. Mas quando a gente olha a extrema pobreza, a gente só perde no Nordeste para o Maranhão.
Então, 7,8% da população do Ceará está na extrema pobreza. Nossos indicadores são bem piores do que o do Piauí, do que do Rio Grande do Norte, do que os nossos vizinhos aqui de Pernambuco. A gente só perde para o Maranhão, que tem mais de 10% de sua população na extrema pobreza. Então, realmente, esse é um indicador muito ruim. E o Ceará criou o FECOP para tentar resolver esse problema, né, que é um fundo focado nisso. Mas a gente apontou em vários relatórios ao longo dos anos que esse FECOP não tem sido bem implementado. O tribunal todos os anos bate, né, sobre isso, fala sobre isso, repete isso, olha, precisa fazer avaliação, pode fragmentar os recursos, tem que ter mais foco, tem que ser mais focado. Então é isso, eu procurei chamar a atenção isso, olha, esse problema não foi resolvido ainda e precisa ser mais bem endereçado, porque é um problema grave no estado do Ceará ainda. Doutor Heriberto, o senhor fez referência também à dificuldade do sistema previdenciário cearense. De fato, apesar do Ceará ter feito as reformas, né, muitos estados não fizeram a reforma de 2019, que é a reforma mais profunda de todas. Das reformas que acontecem no Brasil desde os anos 90, a mais profunda é 2019. O estado do Ceará fez, acompanhou, aumentou as alíquotas, aumentou a idade mínima para aposentadoria, mas mesmo assim ainda há graves problemas previdenciários. Por exemplo, o Piauí fez uma reforma mais profunda do que a do Ceará, por exemplo, pegou ativos e aplicou no fundo para tentar resolver o problema previdenciário, algo que não foi feito aqui. Então, acho que a gente observar, por exemplo, foi feito no estado vizinho, no Piauí, que saiu melhor do que o Ceará nesse campo, apesar do Ceará ter feito também algumas reformas importantes, é isso que eu estava chamando a atenção. Bom, com essa entrevista do conselheiro conselheiro Edilberto Pontes, nós encerramos a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência.